Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos explorando as riquezas do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 1, versos de 27 a 30. Vivendo de forma distinta. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Vamos nos aprofundar na palavra? Na passagem que lemos, Paulo escreve para nos persuadir a viver como cidadãos do céu, em vez de cidadãos do mundo. Ele quer que nos destaquemos, trabalhemos juntos e vivamos uma vida digna da maravilhosa mensagem do Evangelho de Jesus. Se você esteve conosco durante toda a semana, já leu cada palavra de Filipenses 1. O que chamou sua atenção até agora? Paulo conclui essa seção da carta com uma inteligente e reveladora reviravolta linguística, exortando seus amados destinatários a exercerem a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ele emprega uma palavra grega que traduz essa ideia de cidadania, e em Filipos, essa referência teria profundo significado. Filipos, veja bem, orgulhava-se de ser uma colônia romana, oferecendo a honra e o privilégio da cidadania romana. Paulo está fazendo um jogo de palavras com esse fato. Ele está conclamando sua congregação e a nós a um chamado mais elevado: sermos cidadãos orgulhosos não de Roma, mas do céu, olhando para Cristo e não para César como nosso modelo de comportamento. O apelo de Paulo é para que vivamos de forma distinta, para que nos destaquemos da multidão e da cultura. Nossa vida não deve se parecer com a dos que estão ao nosso redor, pois seguimos Jesus, e Ele nos chama para um caminho sobremodo excelente. Nossas escolhas e respostas devem ter a marca inconfundível de um reino diferente. Assim como um embaixador leva a identidade de sua nação para onde quer que vá, nós também devemos levar a marca indelével do céu. Mais uma vez, Paulo está à disposição para nos ajudar a crescer. Ele não nos deixa adivinhando como é essa vida digna do Evangelho. Em vez disso, ele nos oferece o caminho para vivermos de forma distinta, permanecer firmes, lutar juntos como um só e não se intimidar com aqueles que se opõem a nós. É um chamado à convicção, à comunidade e à coragem. Como cristãos, é assim que nos destacamos. Em um mundo de incertezas, colocamos nossos pés firmemente sobre as promessas seguras de Jesus. Em uma cultura individualista de divisão, reconhecemos que somos mais fortes juntos. E em um ambiente de medo, suportamos corajosamente a rejeição e a perseguição por causa de Jesus, fortalecidos pela verdade das Escrituras. Aquele que está em vocês é mais do que aquele que está no mundo. Convicção, comunidade e coragem. Esses são os valores distintivos dos cidadãos do céu. Reflita e ore comigo. De que forma sua vida reflete sua cidadania celestial? Você tem sido um embaixador fiel do reino de Deus? Neste momento de quietude, pense em maneiras de fortalecer sua convicção, seu viver em comunidade e a sua coragem hoje. Se algum deles estiver faltando em sua vida, ore ao Senhor para que Ele o capacite. Incentive seus irmãos em Cristo a buscarem os valores que nos distinguem como cidadãos do céu. Empenhe-se para caminhar ao lado das pessoas para encorajá-las em suas fraquezas e ser encorajado também.
Vamos orar. Querido Deus, conceda-me a coragem e a força para viver de forma distinta do mundo. Quero viver como um cidadão do céu, comportando-me de maneira digna do Evangelho. Mas preciso de sua ajuda. Capacita-me a permanecer firme em suas promessas, a lutar pela unidade em minha comunidade e a ser destemido em minha fé. Equipe-me para resistir às pressões do mundo e para viver o seu amor em tudo o que faço. Faça de mim um farol de esperança e um embaixador fiel do seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. Em Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32, encontramos a parábola dos 2 filhos. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: "Filho, vá trabalhar hoje na vinha." E este respondeu: "Não quero." Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: "Sim, senhor." Mas não foi. "Qual dos 2 fez a vontade do pai?" "O primeiro," responderam eles. Jesus lhes disse: "Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram." Fariseus e saduceus da época de Jesus, que eram religiosos muito inteligentes, porém hipócritas, sabiam recitar a lei de Moisés de memória, mas não se preocupavam em obedecê-la. Se julgavam mestres dos ignorantes, mas apenas falavam e não agiam de acordo com o que diziam. E quando ouviram um homem verdadeiramente enviado por Deus, João Batista, o rejeitaram, pois tinham o coração endurecido. Os publicanos e pecadores, que normalmente não recebiam instrução formal, rejeitaram essa mesma lei quando a ouviram da boca desses religiosos. Porém, após ouvirem um verdadeiro servo de Deus, receberam a mensagem de coração, se arrependeram e mudaram de vida. Jesus resumiu de forma magistral toda essa questão. Ele disse: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus." Ou seja, devemos tomar cuidado com o amor somente pelo conhecimento do que está escrito na Bíblia, e não devemos nos vangloriar por conhecer ela bem, pois o que é mais importante, o que realmente conta diante de Deus, não é o quanto sabemos intelectualmente, mas sim o quanto obedecemos aos seus mandamentos, o quanto agimos de acordo com o que está ali. Vamos orar? Amado Pai Celestial, peço com todo o meu ser que o Senhor livre-me da soberba do conhecimento e dê-me um coração que te ama. Que eu busque ser obediente a Ti, mais do que ser um profundo conhecedor da Bíblia. Ajude-me a Te agradar e a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou Isaac Valadão Bessa e seja bem-vindo ao especial do Posicionados aqui no Glorify. Mateus capítulo 19 narra os ensinamentos de Jesus sobre o casamento e divórcio, sobre a importância de acolher e ensinar as crianças e sobre a história do famoso jovem rico. Questionado pelos fariseus acerca do divórcio, Jesus reforça a sacralidade do casamento e o fato dessa separação só existir devido à dureza do coração dos homens. Jesus nos ensina dizendo: "Vocês não leram, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são só 2, mas sim um. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por práticas sexuais ilícitas e casar-se com outra, estará cometendo adultério." Depois, trouxeram as crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos as repreendiam. Então Jesus lembra-os novamente da importância do coração como de criança e diz: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." O capítulo finaliza contando a famosa história do jovem rico, que desejava a vida eterna. Jesus pediu para que este vendesse seus bens, desse aos pobres e depois o seguisse. Chateado, se afastou, pois tinha muitas riquezas. Embora alguns concentrem esses ensinamentos nas riquezas, o que Jesus de fato queria ensinar era sobre o coração. Jesus não estava pedindo as riquezas do jovem. Ele pedia aquilo que consumia seu coração a ponto de não conseguir abrir mão para segui-lo. Ao terminar essa reflexão, eu te convido a pensar sobre o que Jesus te pediria que você poderia dizer não. Se existe algo, esse algo tem consumido seu coração. Peça para que Jesus te molde a ponto dele ser sempre o número 1 em sua vida, mente e coração.